Boa noite, queridos da Igreja Batista da Freguesia, também aqueles amigos que nos assistem pelo YouTube de outras igrejas ou que não frequentam outras igrejas, mas amam a palavra de Deus. São todos muito bem-vindos. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Quero trazer para vocês, para que nós compartilhemos alguns motivos de oração deste Oração e Ação, estudo bíblico dessa noite. Nós estamos estudando o Evangelho de João, nós estamos terminando hoje o capítulo 15 do Evangelho de João. Belíssimo capítulo, muitos ensinamentos para nós. Aliás, nosso Oração e Ação vai ao ar toda quarta, quinta e sexta, às 19h30. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas, pelo Zoom. Nós temos às 10h30 o culto matinal e às 19h30 o culto em família. Você está convidado para sintonizar todos esses cultos, essas programações e estudos. Certamente isso vai abençoar a sua vida. Vamos lembrar de estar orando pelos aniversariantes dessa semana. Nós vamos estar orando também pelos pelos enfermos da nossa igreja e do nosso relacionamento. Vamos estar orando pelo Agnello, pela Rejane, pela Marilac, pela Marta, pelo pastor Erundino, que já está em casa, voltou para casa. Olha que coisa boa, graças a Deus por isso. Vamos orar pela Miriam, que é a amiga da Vera. Vamos orar pelo pastor Carlos Novaes e pela sua esposa Jussara, que estão hospitalizados com Covid-19 também. Quero convidar para que nós estejamos orando também pelos profissionais de saúde, pelos dirigentes da nossa pátria. É um tempo de nós orarmos pelas eleições que estão chegando. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê vontade de buscar informação para votar de forma certa e consciente naquilo que represente a vontade de Deus, pedir a clareza que Deus pode nos dar também. Nós vamos estar orando também pelo Rafael Venturotti, nossa igreja, que pede orações por questões ligadas ao seu trabalho. Vamos agradecer a Deus pela vida dos dizimistas fiéis que têm mantido a igreja com seus dízimos e ofertas, e por isso nós temos podido dar continuidade às questões todas de ação social, contribuição com missionários. Os missionários passam momentos difíceis nos campos, muitas igrejas não têm podido contribuir, graças a Deus. Nossa igreja, por causa da fidelidade dos irmãos, tem podido manter as suas contribuições, mantendo missionários no campo, e nós vamos estar orando também pelos missionários e pelos pastores. Quero anunciar à igreja que na sexta-feira, no dia 6 de novembro, sem ser essa sexta agora, a próxima, nós estaremos realizando uma vigília de oração. Nós vamos começar às 10 horas da noite e vamos até a meia-noite, orando. Nós precisamos orar, nós temos tido muitas lutas nos campos pessoais, no campo espiritual, no campo sociológico. Temos perdido algumas pessoas queridas, vitimadas por doenças. Outras pessoas estão pedindo orações pelas doenças a que estão acometidas, e nós vamos estar orando, buscando a Deus, fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina, orar sem cessar. Então, sexta-feira, dia 6 de novembro, às 10 horas da noite, vigília de oração, é para toda a igreja estar reunida. Nós vamos informar o link do Zoom e nós vamos estar orando juntos. Entre os pedidos aqui de oração por enfermidade, eu queria lembrar também que nós orássemos pela Juliana Lima, a Juliana, esposa do Laios. Vamos orar por ela. Ela está passando um momento com algumas lutas, fazendo exames, vai fazer uma cirurgia. Nós precisamos orar, pedir a Deus que lhe dê saúde. Vamos orar pelos seus filhinhos também.
Então, todos esses são motivos de oração. Orar pela família do Valnei também, tanto Luciana quanto Rayane estão doentinhas e Valnei se recuperou agora de uma cirurgia. Vamos estar orando por eles, ok? Então nós vamos orar agora, antecedendo o estudo bíblico, e logo depois vamos estudar João, capítulo 15, nos seus versículos finais, do 17 até o 27. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas deficiências. Nós dependemos completamente da tua misericórdia e da tua graça e nós agradecemos porque elas são tão presentes na nossa vida. Queremos suplicar agora que o Senhor nos unja com o teu Santo Espírito, tanto para trazer a palavra quanto para receber a palavra, Senhor, de forma que isso venha ao nosso discernimento pela atuação do teu Santo Espírito. Muito obrigado, porque nós nos sentimos amados por ti, meu Deus, e nós te amamos também. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ok, pegue sua Bíblia, vamos ler o trecho da Bíblia que está compreendido entre João 15, 17 e João 15, 27. Vamos então à leitura do texto bíblico, ok? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardam a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tantas obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita da sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Ok, nesse texto, nesta perícope, ou nesse trecho de texto, nós temos a finalização do capítulo 15 do Evangelho de João. E eu gostaria de ver com você, versículo a versículo. Primeiro versículo 17 diz: Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Muito bem, o amor é o sentimento que permeia toda a mensagem do Evangelho, toda a mensagem do Novo Testamento. E no versículo 12, nós tínhamos aqui um modelo para esse amor. Versículo 12 desse mesmo capítulo que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós temos aqui um modelo do amor que é necessário ter uns pelos outros. O versículo seguinte vai nos dizer o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. É interessante que há algum tempo atrás, não muito tempo, o presidente do nosso país, numa Assembleia da ONU, falou sobre a cristofobia, ou seja, a fobia a Cristo, ou seja, a rejeição a Cristo, o medo
de Cristo, ele falou sobre essa questão da perseguição cristã. Ela já se apresentava aqui no primeiro século, aqui junto com Jesus, ainda no seu ministério em carne aqui, e ela se apresenta no nosso tempo. E é interessante que Jesus faz aqui uma alusão que explica de forma muito clara que o ódio não é contra os cristãos propriamente, mas contra aquele a quem eles representam. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Interessante observar, e vocês certamente têm observado neste nosso tempo, que uma fé cristã bíblica verdadeira, ela não vai apenas fazer uma mudança teológica no indivíduo. Ela acaba por fazendo também uma mudança sociológica no indivíduo. Muitos dos seus hábitos mudam, grande parte dos seus valores mudam. E quando um indivíduo ele muda sociologicamente, a sua postura é percebida em volta dele, mesmo que ele não queira. E essa postura que muda e que deve mudar na vida daquele que aceita, conhece e tem Jesus como seu Senhor Salvador, essa pessoa se destaca de alguma forma. E uma das formas de se destacar é que quando ela assume uma nova posição sociológica, isso acaba destacando, apontando, evidenciando a quebra e a perda dos valores daqueles que estão à sua volta. E é isso que nós vamos observar. Da mesma maneira que a luz se choca com as trevas, da mesma maneira que a luz evidencia as más obras, uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo, uma fé genuína que utiliza para a sua vida valores bíblicos, acaba por evidenciar os desvalores da sociedade. Versículo 19 diz que se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos e diz a nós, olha, se vocês vivessem de acordo com a vontade da sociedade, das vontades mais execráveis da sociedade, mais reprováveis da sociedade, se vocês vivessem assim, eles iam achar ótimo. Mas como você foi escolhido pelo Pai, como você, pela graça de Deus, foi atingido pela mensagem do Evangelho, e isso mudou a sua vida, e isso aí vai trazer resistência. Porque a tendência da sociedade é buscar com que a religião atenda aos desejos da sociedade. Nós vimos isso muitas vezes. Por exemplo, lá na época de Henrique VIII, um rei da Inglaterra que queria se divorciar, e ele foi, então, reprovado pela Igreja Romana, naquele momento, que não aceitava de forma nenhuma o divórcio. O que Henrique VIII fez? Ok, eu vou inaugurar o cristianismo, o meu cristianismo, e criou uma nova igreja para que essa nova igreja, com seus novos postulados, atendessem ao seu desejo de divórcio. Isso é história. Então, eu quero que você perceba que esse versículo diz assim, olha, se vocês adaptassem o seu cristianismo à vontade da sociedade, Jesus prevenindo, eles iam amar vocês, iam achar vocês ótimos. Mas como vocês não estão adaptando o seu cristianismo à vontade dos homens, mas mantêm o seu cristianismo debaixo da vontade de Deus, e eles vão odiar você. Como é que isso se traduz hoje, de forma contemporânea? Vocês devem estar observando que há algumas vertentes cristãs, entre aspas,
seja da igreja romana, seja de alguns pastores, até influenciadores de algumas linhas entre os evangélicos, que estão falando em reescrever a Bíblia. Reescrever, dar significância ao texto bíblico e começando a questionar os valores bíblicos. Queridos, isso é terrível. Isso é terrível. A Bíblia é suficiente. E a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não pode ser mudada. Ela não pode ser reescrita. Ela não pode ser ressignificada à vontade da sociedade. A sociedade sempre quis isso. Sempre quis adaptar o texto bíblico, modificar o texto bíblico, e algumas seitas até fizeram isso, modificando pequenos trechos da Bíblia, tentando modificar. Claro que as traduções que nós temos em mãos, as boas traduções, elas seguem exatamente o texto original, seguem com muita fidelidade, mas houve muita gente querendo mudar esse texto. Há muita gente querendo mudar esse texto para trazer uma significância palatável, gostosa para os desejos e para as ambições desta sociedade. E aqui o Senhor Jesus já está prevenindo quanto a isso, quanto a esse perigo. Há um grande perigo. Preste atenção, vou repetir o versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo odeia porque os verdadeiros cristãos, o verdadeiro cristianismo, atende à vontade de Deus na sua palavra e não adapta esta palavra à vontade e aos desejos da sua sociedade contemporânea. Versículo 20 vai nos dizer assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. É uma afirmação isso. E depois Cristo diz assim: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Interessante observar. Sempre que nós mantemos os valores bíblicos, haverá dois grupos que estarão se comportando de formas diferentes diante dos valores da palavra de Deus. Um grupo vai perseguir, outro grupo vai aceitar e vai guardar a palavra. E o que Jesus está dizendo é isso: olha, se eles fazem isso comigo, há quem me rejeite e há quem me aceite e seja salvo por isso, farão o mesmo com vocês. Mantenham essa palavra, mantenham os valores, mantenham o evangelho puro, e haverá quem persiga vocês, haverá quem rejeite vocês, e haverá aqueles que seguirão esta palavra e serão salvos. Sempre foi assim, sempre será. Mas é fundamental resistir à tentação, ao desejo e à onda de transformar a pureza da Bíblia. Versículo 21, vamos lá. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Muito bem. O texto nos diz com toda clareza que a sociedade perseguia a Cristo, persegue a Cristo e, consequentemente, perseguirá os cristãos porque elas não têm discernimento. Pessoas que não têm discernimento dessa palavra, não compreendem essa palavra, porque não têm em si mesmo o Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar você para que nós vejamos um texto que está em 1 Coríntios 1, de 18 a 25 e também 2:2. Primeiro vamos abrir lá 1 Coríntios 1, de 18 a 25. Para a gente entender bem essa questão de que há pessoas que são abençoadas pela palavra de Deus, mas há pessoas que se sentem muito mal com essa palavra, porque a mesma palavra vai ser bênção para os que creem e vai ser loucura para os que não creem. Então, 1 Coríntios 1, a partir do versículo 18, eu vou fazer apenas uma leitura, e é importante que você veja
essencialidade da manutenção dos valores bíblicos. Nada de, não, nós temos que transformar isso aqui está fora de moda, isso aqui não é suficiente. Isso é heresia. Veja o que está em 1 Coríntios 1, a partir do 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, milagres, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora, 1 Coríntios 2, 2, Paulo, inspirado por Deus, diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, é um testemunho da essencialidade, da imutabilidade, do poder da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo. Ok? Vamos continuando aqui em João 15, volte por favor comigo, a partir do 22. Diz assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado. Então Jesus dizendo: olha, se eu não tivesse vindo para a minha missão salvadora, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Jesus diz assim: olha, se eu não tivesse vindo, o pecado deles não seria percebido. Eles não teriam como se criticar, fazer uma autocrítica sobre o seu pecado, porque eles não teriam uma comparação comigo, Jesus dizia. Mas quando eu vim, quando eu mostrei o Evangelho, quando eu mostrei o certo e errado com relação a isso, quando eu mostrei que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, aí o pecado do mundo ficou evidenciado. É isso que Jesus está dizendo. Porque eles agora não têm desculpa para o pecado. Lembra quando a Bíblia nos mostra nos Evangelhos, num determinado momento, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Jesus diz. Num outro momento, Jesus vai dizer assim: vós sois a luz do mundo, falando dos cristãos. Porque, na realidade, Jesus é a luz do mundo e a continuidade da obra de Jesus se dá pelos cristãos sobre a face da terra. Por isso, Jesus é a luz do mundo. Por isso, os cristãos são a luz do mundo e o sal da terra, porque eles são a evidência do próprio Jesus, do próprio Evangelho, da cruz e da ressurreição. Então, se odeiam Jesus, odeiam os cristãos, aqueles que não compreendem essa mensagem. E aqueles que compreendem e que aceitam a salvação de Jesus são salvos pela pregação da palavra dos cristãos. Seguindo agora aqui o versículo 23, diz: quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto a meu Pai. O versículo 24 começa dizendo: se eu não tivesse feito entre eles tais obras.
Jesus fez muitas obras, mas as mais importantes, a obra mais importante e aqui a mais evidente, embora Jesus aqui ainda não tivesse ido para a cruz, ele certamente já está falando da sua morte na cruz e ressurreição. Essa é a grande obra de Jesus, quando ele toma sobre si os nossos pecados, e lembrando que o salário do pecado é a morte, ele morre a nossa morte na cruz, toma sobre si e vence na ressurreição. Então anula a culpa, o preço dos nossos pecados, que seria a nossa morte eterna, não será para todo aquele que crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Versículo então 22, versículo agora 25 diz: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita. Ok, na sua lei, escrita na sua lei. Vou repetir para ficar bem explicado. 25. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Ok, toda essa questão, toda essa responsabilidade do ser humano de aceitar a Cristo ou não, de receber Jesus no seu coração ou não, e se aceitar Jesus é salvo, se não aceitar Jesus está perdido, toda essa responsabilidade aqui é demonstrada, e o texto vai dizer que, olha, isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. E aí o texto cita uma palavra escrita na lei, lá no Velho Testamento: odiaram-me sem motivos. O que o texto está dizendo é que toda essa dinâmica salvífica, crê e será salvo, se não crê será condenado, e aqui toda essa citação não tem como objetivo condenar ninguém. Esse não é o objetivo. Mas o objetivo é despertar para a fé, para o reconhecimento de que no Velho Testamento já estava apontado o Messias, que é Jesus, no Novo Testamento, e isso provocar a fé nas pessoas. Preste bem atenção, isso aqui é muito importante. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, se referindo ao Velho Testamento. Odiaram-me sem motivos. Ou seja, lá no Velho Testamento, os salmos já diziam: olha, um dia vão odiar o Messias sem razão. Então aqueles que criam no Velho Testamento, principalmente aqui os judeus, podem pegar aquele trechinho do Velho Testamento e ver no Novo Testamento e dizer: então era isso, ele estava apontando o Messias, da mesma maneira que o texto lá no Velho Testamento diz que iam odiar Jesus sem motivo, está acontecendo, então é verdade. Nós queríamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tudo isso aqui está ocorrendo para que as pessoas, principalmente aqueles que tinham a lei, que eram judeus, pudessem identificar o apontamento de Jesus desde o Velho Testamento para o Novo Testamento e então serem salvos. Só para que a gente mostre isso, abra aí a sua Bíblia, lá no Salmo 35:19, para a gente ver isso acontecer. O apontamento desse ódio que haveria em Jesus, ou por Jesus, desde o Velho Testamento. Isso já estava apontado, para que aqueles que ali estavam pudessem buscar no Velho Testamento a indicação do Jesus Messias no Novo Testamento. Salmo 35:19. Pode abrir aí comigo. Olha lá, Salmo 35:19. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, ou seja, pessoas que têm inimizade gratuita contra Jesus. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Então, um daqueles ali que estivesse ouvindo, ou muitos, que conheciam o Velho Testamento, que tinham o livro de Salmos, poderiam ver no Velho Testamento que era Jesus que seria odiado, sem motivo, uma vez que Jesus veio para nos salvar. Ok? Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador,
Novamente aqui o texto vai falar do Espírito Santo de Deus, o Consolador, que estaria por vir. Aquela palavra lá do grego que eu expliquei para vocês lá no capítulo 14, o Paracleto, que é aquele que anda junto, aquele que defende, o Espírito Santo de Deus. Então, 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Agora, versículo 27, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Interessante. Jesus aqui invoca novamente a figura do Espírito Santo, que ele enviaria logo depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, e previne, olha, ele vai testemunhar de mim e vocês vão testemunhar de mim também. Ou seja, a obra do testemunho do Evangelho, o testemunho de que só Jesus Cristo salva, é uma parceria entre o Espírito Santo e a Igreja. O Espírito Santo e a Igreja, ou o Espírito Santo na Igreja, estarão testemunhando e dando continuidade à obra de Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, ele instituiu, viveu o próprio Evangelho, ou seja, as boas novas, ele instituiu a Igreja, ele morreu na cruz e ressuscitou, foi elevado aos céus, invocou a continuidade do Espírito Santo, uma das três pessoas da Trindade, como Jesus também o é, porque nós temos um Deus único que se apresenta em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então Jesus diz, olha, o Espírito Santo vai continuar aqui com vocês, testemunhando com vocês, porque vocês também testemunharão, um junto com o outro, né? Juntos, imersos, e vocês vão continuar testemunhando do Evangelho. Esse Evangelho puro, que não pode ser mudado, que não pode ser adaptado, mexido, é esse que é a palavra de Deus revelada. E então, como a sociedade perseguiu a Cristo, e se nós, trabalhando com o Espírito Santo, somos a continuidade de Cristo, a perseguição muitas vezes virá. Isso é parte da história eterna do plano de Deus. Não no céu, logicamente, mas enquanto houver aqui na terra. A partir do capítulo 16, na semana que vem, nós vamos estar vendo a continuidade da descrição da missão do Consolador, ou seja, do Espírito Santo, ou do Paracleto. E nós vamos, então, estar dando continuidade ao Evangelho de João. E vai ser muito... Ok, vamos orar, vamos agradecer a Deus, lembrando a você que amanhã estaremos aqui às 19h30 com oração e ação dos jovens, e que na sexta-feira, dia 6 de novembro, às 10 horas da noite, nós estaremos participando de uma vigília, de 10 à meia-noite. Toda a igreja deve participar. Nós temos muitos sérios e importantes motivos porque orar, buscar a Deus, ok? Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Muito obrigado pela tua palavra tão maravilhosa. Quero suplicar, Senhor, que o Senhor abençoe os aniversariantes da nossa igreja, abençoe os enfermos, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que vivem situações difíceis nos seus trabalhos ou precisam de trabalho e estão desempregados. Suplico, Senhor, as tuas bênçãos sobre os profissionais de saúde, sobre os missionários, sobre os pastores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Senhor Deus, quero suplicar, Senhor, ainda que o Senhor abençoe os governantes da nossa pátria. Que o Senhor abençoe, guarde, cuide, preserve, dê sabedoria aos bons governantes. E que o Senhor transforme ou afaste aqueles que são maus, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, as eleições que se aproximam. Senhor Deus, não permite que as pessoas sejam cegas ou não sejam sábias
para ali, Senhor, escolher candidatos maus ou candidatos desonestos, mas dá ao povo do nosso Brasil, Senhor, discernimento, sabedoria para a escolha, Senhor, daqueles que sejam os candidatos escolhidos por Ti mesmo. Que nós possamos viver dias mais justos, menos corruptos, dias melhores, Pai. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Lembra você que se você quiser participar das gravações dos cultos de domingo, você pode ligar para 3283-6047, falar com Kátia, principalmente nas segundas, quartas e sextas, e marcar a sua ida ao templo, porque nós gravamos os cultos de domingo no sábado, às 10 horas da manhã, e você vai poder comparecer. Na semana passada, nós esgotamos as vagas daqueles que poderiam participar. Tivemos um bom grupo ali participando do culto. Nós temos vagas limitadas, todo o protocolo sanitário está sendo utilizado, fazemos de forma segura, e você, então, vá. Vai ser ótimo estar em comunhão com os irmãos, com todos os cuidados, no sábado, às 10 horas da manhã. Amanhã estaremos juntos no Oração e Ação, 19h30. Até lá.